vítimas. O réu estrangulou Selma Ferreira Queiroz, estupro e ocultação de cadáver. Patrícia. O crime foi cometido por motivo torpe. Este acusado assim agiu para obter satisfação com o sofrimento da vítima. Duas desconhecidas. O agente empregou meios cruéis como tortura. O réu constrangeu a vítima mediante violência a praticar atos libidinosos diversos. O acusado ocultou o cadáver. Olá a todos e bem-vindos a Psicopatas Sombrios, Histórias e Crimes. Sou Sérgio Aguiar e hoje vamos adentrar aos momentos mais intrigantes da nossa história, explorando a enigmática persona conhecida como o Maníaco do Parque. Francisco de Assis Pereira veio ao mundo em Guaraci, em 30 de novembro de 1967, numa pequena cidade ao norte de São Paulo, próxima à fronteira com Minas Gerais. Talvez o nome e sobrenome não despertem imediatamente sua atenção, pois são bastante comuns no Brasil, mas certamente desvendaremos como ele se tornou infame, como o Maníaco do Parque, ceifando vidas de diversas mulheres no apagar das luzes dos anos 1990. Francisco de Assis Pereira, o filho do meio em uma família com 3 irmãos, viveu uma infância aparentemente tranquila. Era conhecido como um garoto quieto, apaixonado por andar de bicicleta e patins. Desde criança, participava de competições e atuações em parques, imergindo em personagens para o público. Apesar de suas conquistas, seus pais nunca ostentavam troféus. Durante várias dessas competições, um acidente de patins o levou a uma cirurgia para remover um graveto que quase atingiu seu tímpano. Especulações sobre possíveis lesões cerebrais decorrentes desse acidente persistiram por anos, e a cirurgia resultou em sua repetição de 1 ano na escola. A família era nômade, mudando-se frequentemente devido ao trabalho do pai. Conforme livro Caçada ao Maníaco do Parque, escrito pela jornalista Luísa Alcalde em parceria com o investigador policial Luiz Carlos dos Santos, a infância de Francisco de Assis Pereira foi marcada por 3 eventos que, em retrospectiva, podem ter contribuído para suas ações posteriores. Aos 7 anos, ele alega ter sido vítima de abuso por parte de uma tia materna, embora na época dos crimes ela tenha negado as acusações. Segundo ele, seus pais não acreditaram quando ele denunciou o ocorrido. Aos 8 anos, cometeu um ato de violência ao matar um passarinho e tentar preservar o corpo da ave, chamado de monstro pela avó, o que o levou a uma crise de choro. Ele também foi exposto à brutalidade no matadouro de gado próximo, onde seu pai trabalhava, o que possivelmente o afetou ao presenciar repetidas vezes o abate dos bois. Na vida adulta, Francisco de Assis Pereira demonstrou um misto de compaixão pelos animais e um histórico de instabilidade. Abandonou os estudos e, posteriormente, concluiu um curso para se alistar no Exército, onde alcançou a patente de cabo, mas acumulou um extenso registro de sanções disciplinares por mau comportamento. Sua carreira profissional era marcada pela transitoriedade, nunca permanecendo em um emprego por mais de 2 anos. Em um de seus empregos, alega ter sido vítima de abuso sexual por parte de um superior. Os relacionamentos pessoais de Francisco eram tumultuados e violentos. Sua namorada da época dos crimes relatou episódios de agressão física, e ele frequentemente voltava para casa machucado, supostamente devido a envolvimentos em brigas. Seu relacionamento mais duradouro foi com Tainá, uma travesti, que descreveu sua agressividade, manifestada por meio de socos e tapas, além de se queixar de se sentir humilhado por estar desempregado. Nesse período, Tainá obteve informações cruciais para a identificação do criminoso e seu diagnóstico. Revelou que Francisco de Assis Pereira enfrentava dificuldades fisiológicas e dor durante suas relações. O motivo dessas dificuldades ainda permanece incerto, seja resultado de um trauma íntimo anterior, uma reação defensiva de alguma vítima ou de questões relacionadas à higiene. A primeira vez que Francisco de Assis Pereira chamou a atenção da polícia foi em 1995, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Uma jovem de 19 anos registrou uma queixa, alegando que um homem a havia coagido a entrar em um prédio em construção. Felizmente, ela conseguiu escapar. O homem em questão era Francisco de Assis Pereira, detido mas logo liberado devido à falta de evidências substanciais e por não possuir histórico criminal.
No início de fevereiro de 1998, uma mulher chamada Isadora desapareceu. Em 10 de fevereiro, 2 cheques dela, totalizando R$250, foram compensados. Durante as investigações, os policiais começaram a suspeitar de Francisco, inicialmente por um caso de estelionato. Francisco alegou ter usado os cheques com o consentimento de Isadora, alegando ser sua namorada na época, para comprar um capacete, já que trabalhava como motoboy. No entanto, o pai da jovem negou qualquer relacionamento entre os dois, e as assinaturas nos cheques foram confirmadas como falsas. Enquanto Isadora ainda estava desaparecida, em 4 de julho, um rapaz encontrou os corpos de 2 mulheres no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga de São Paulo, popularmente conhecido como Parque do Estado. Nos dias seguintes, outros corpos foram descobertos, todos em circunstâncias extremamente semelhantes e apresentando sinais de violência sexual. Com uma área expansiva de mais de 5 km², o Parque Estadual das Fontes do Ipiranga é um vasto território que abriga as nascentes do Riacho Ipiranga, rodeado por uma exuberante vegetação de Mata Atlântica. Além de sua riqueza natural, o parque abriga diversas instituições de pesquisa e é aberto ao público para visitação. Localizado entre os municípios de São Paulo e Diadema, o parque se tornou parte fundamental na narrativa do infame Maníaco do Parque, devido à notoriedade do caso e sua proximidade com os terríveis acontecimentos. Enquanto os crimes chocavam a cidade, Francisco residia em Santo André. Durante uma investigação minuciosa dos arquivos da Delegacia Regional, detetives descobriram 3 casos de tentativas de estupro nos meses anteriores. As vítimas, de forma corajosa, colaboraram com a polícia na elaboração de retratos falados do agressor. Curiosamente, todas mencionaram de forma independente que o criminoso parecia sentir dores e apresentava dificuldades em sua região íntima. Essas descrições detalhadas levaram a investigação até uma empresa de motoboy onde Francisco trabalhava. Ele dormia no local de trabalho e no dia 13 de julho, um dia após a divulgação do retrato falado, Francisco abruptamente abandonou seu emprego, deixando apenas um bilhete na empresa. Em uma reviravolta impactante, a carteira de identidade de uma das vítimas foi encontrada em uma privada entupida no local, consolidando-o como o principal suspeito. No dia 22 de julho, a irmã de uma das vítimas reconheceu a voz de Francisco em uma reportagem televisiva sobre patinadores no Parque do Ibirapuera. Após deixar seu emprego, ele fugiu para Itaqui, no Rio Grande do Sul, adotando o nome Pedro e encontrando refúgio entre pescadores às margens do rio Uruguai. Francisco tentou começar uma nova vida, trabalhando e participando de atividades religiosas. No entanto, a desconfiança da esposa de um dos pescadores levou 2 deles a investigarem secretamente seus documentos. Descobrindo a verdadeira identidade de Pedro, informaram imediatamente as autoridades. No dia 4 de agosto de 1998, após 23 dias como fugitivo, o temido maníaco do parque foi capturado pela polícia. Nos relatos feitos, Francisco de Assis Pereira exibiu uma inquietante calma e frieza ao descrever seus métodos operacionais. Consistia em abordar mulheres jovens, aparentemente melancólicas, nas estações de metrô, apresentando-se como recrutador para um estúdio de fotografia de moda. Sua habilidade persuasiva e capacidade de se expressar eram notáveis, prendendo a atenção, inclusive, dos investigadores. Sob o pretexto de oferecer oportunidades de carreira no mundo da moda, ele as levava de moto até o parque, onde perpetrava atos horríveis. O lugar destinado a ser um cenário para fotografias se transformava em um palco de tragédia, manchado por assassinatos brutais por enforcamento. Sem entrar em detalhes gráficos, os corpos das vítimas eram encontrados em posições evocativas das práticas de abate de bois em matadouros antigos. Em alguns momentos, ele chegava ao extremo de incendiar os corpos, acentuando a atrocidade de seus atos. Segundo Francisco, ele sentia um lado demoníaco que o impelia a cometer os crimes, uma voz em sua mente que se intensificava a cada ato e ordenava ações cada vez mais violentas. Após 72 horas de interrogatório, ele confessou o assassinato de 7 mulheres, embora se suspeite que o número possa ser maior. A atenção midiática levantou questões sobre a possibilidade de sua confissão ser motivada pela busca por fama. A maioria das pessoas o descrevia como educado, atencioso, profundamente religioso e pontual. No entanto, a investigação continuada acumulou mais evidências materiais. Além disso, laudos psiquiátricos judiciais indicaram que Francisco tinha dificuldades
dificuldades para se adaptar às normas e regras sociais, existindo na fronteira entre a lucidez e a loucura, diagnosticado com psicopatia. É importante ressaltar que este diagnóstico é distinto do termo maníaco, que é mais uma terminologia midiática do que uma classificação utilizada pela psiquiatria. Após ser condenado em múltiplos processos, a sentença de Francisco totaliza impressionantes 268 anos. Além disso, ele se destaca como um dos mais notórios casos de hibristofilia no mundo, um fenômeno onde pessoas sentem atração sexual ou romântica por criminosos. Em 1998, enquanto estava na prisão, ele recebeu mais de 1000 cartas de amor e, em 2005, surpreendentemente, contraiu matrimônio civil com uma suposta admiradora. Contudo, é plausível que ele nunca mais recupere sua liberdade, passando o restante de seus dias em um hospital psiquiátrico. Esse é um relato impactante que nos faz refletir sobre os desafios e horrores que a sociedade enfrenta. Para se manter informado sobre histórias como essa e explorar a mente de psicopatas, inscreva-se agora no nosso canal. Clique no botão de inscrição, deixe seu like e compartilhe com todos.